Você por acaso já fez um storyboard? Você gosta de fazer quadrinho? Você tem vontade de fazer quadrinho? Ou você já de repente fez um quadrinho, um mangá? Você fez o storyboard antes de fazer o seu quadrinho, o seu mangá? Porque se não fez, você cometeu um erro gravíssimo para sua história. E você vai entender aqui nesse vídeo, né? Eu vou compartilhar com você como eu faço meus storyboards, como que é o meu processo aqui de criação. E vou te mostrar por que isso é tão importante para fazer a sua HQ. Hey galera, meu nome é Jason e se você não me conhece, eu sou ilustrador, quadrinista e eu sou autor desses mangás que você está vendo aqui. Tudo isso que está aqui, no fundo, fui eu que fiz, tudo da minha autoria. E esse vídeo aqui, ele é especial porque está saindo atualmente a continuação desse mangá aqui. Esse mangá aqui, ele é um volume fechado e, chama Makai Mei, é uma história de uma empresa de correio no mundo dos mortos. É bem interessante, se você quiser ler, o link está aqui na descrição. Está saindo a continuação desse quadrinho aqui pela editora Conrad. E a Conrad está lançando mensalmente à medida que eu vou produzindo os capítulos. Então eu quis divulgar e compartilhar com vocês aqui o meu processo de criação para fazer um mangá como esse e assim te ajudar a fazer de 2021 um ano que você vai fazer o seu primeiro mangá. Então nesse vídeo eu vou falar sobre storyboard de uma maneira geral. Mas se você quiser ler tanto o volume 1 de Makai Mei quanto a continuação, Makai Mei Swarga, o link está aqui na descrição. Vai lá, assiste esse vídeo e depois vai lá ler. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos começar aqui tentando falar o que é storyboard, né? Você pode usar o termo storyboard, você pode usar o termo que é mais conhecido em japonês, o name, talvez quem leu Bakuman aí sabe o que é. Ou você pode usar a expressão layout também. Todos se referem à mesma coisa, é basicamente um esqueleto da sua história em quadrinhos. Então, a gente tem um quadrinho, tem um mangá, tem as páginas finais, mas antes de você sair desenhando as páginas em si, é muito interessante que você faça um esquema daquelas páginas para você entender o que você vai desenhar, tornando assim o processo de desenhar muito mais focado em deixar aquela página bonita, digamos assim. Porque toda a parte mental, a parte de criação, você já vai ter feito, que é exatamente a parte do storyboard. No último vídeo, eu falei sobre roteiro, sobre como você montar o seu roteiro, como eu fiz para montar o roteiro da continuação de Makai. Se você não viu esse vídeo, se você não está acompanhando essa série inteira, caiu nesse vídeo de paraquedas, clica aqui no link dos cards, que vai ter o link para a playlist e você vai conseguir acompanhar certinho, porque é muito importante você ver o passo a passo da etapa de fazer um mangá, uma história em quadrinhos, etc. Então você fez o roteiro, a parte do roteiro, ele é meio que a função de história como um todo. Você vai definir os acontecimentos da sua história, a trama, o argumento, todas as coisas. Agora, a parte do storyboard é onde você decide como você vai contar aquela história. É a parte onde entra o desenho na narrativa visual de histórias em quadrinhos. Você fez primeiro a parte narrativa, a parte a parte escrita, digamos assim, já que o quadrinho é a junção de escrita e desenho, de texto e desenho. Você fez a parte de escrita, agora você vai partir para a parte de desenho. Ambos na questão de narrativa, na questão de contar uma história. Então você sabe o que vai acontecer na sua história, a parte do roteiro, e agora você vai tentar trazer para o papel ali como você vai contar aquela história para o seu leitor na forma visual. Então, o storyboard, a função básica do storyboard é você conseguir, de uma maneira mais rápida possível, contar aquilo que você quer contar para o seu leitor e você conseguir entender toda a história. É realmente um rascunho da sua página. Era para eu ter preparado isso aqui antes do vídeo começar, antes de eu começar a gravar, mas eu não preparei, então é nóis. Isso aqui é o storyboard da continuação de Makai Mei. Então tudo isso aqui é um storyboard, são os storyboards das páginas de Makai. Basicamente você tem inúmeras formas com as quais você pode fazer um storyboard. Eu comecei fazendo assim. Eu pegava uma página, dividia ela em 4, não sei se está dando para ver certinho aí. Divido a página em 4, então eu consigo fazer em uma folha, frente e verso, 8 páginas do que seria o mangá. E fazer desse tamanho aqui me permite colocar um pouco mais de detalhes na história, me permite contar ela com um desenho um pouco mais detalhado, me permite colocar o texto, que é bem importante. Então já localizar o balão, já realmente fazer uma pré-história em quadrinhos aqui. Agora, uma coisa que é importante definir nesse modelo aqui que eu fiz, é que aqui eu fiz realmente como se fosse a página já em si. A única coisa que eu não coloquei aqui foram alguns detalhes de distanciamento de quadros, esse tipo de coisa. É para ser um esquema, para ser um jeito mais rápido. Você pode fazer de jeitos mais simplificados ainda, dependendo de quão habilidoso você já é em desenhar a página em si. Você tem como fazer só com boneco palito, tem como fazer bem pequenininho mesmo, com várias páginas
várias paginazinhas assim ao longo da sua folha, e depois você colocar o texto do lado, por exemplo, mas tudo isso você tem que ver de acordo com como você faz a história e quão habituado você está a contar uma história. Porque, por exemplo, a função do storyboard básica que a gente chegou aqui é você conseguir ter um esquema da sua página. Então, se você pega isso aqui e compara com a página que eu fiz depois, ela é praticamente isso aqui. Ela é muito próxima. Se teve alterações, foram pouquíssimas alterações. Então, a ideia é realmente você ter uma visão geral da sua história antes de você gastar horas e horas e horas desenhando a sua página, né? A mesma função de um esboço de um desenho. É você conseguir visualizar ele antes de você perder horas ali fazendo e perceber que está errado depois. Então, com o storyboard inteiro completo, você consegue olhar a sua história e pensar, nossa, talvez eu precise mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você vai ter gasto muito menos tempo para fazer aquilo do que se você tivesse feito a página finalizada, bonita, certinha. Se você consegue, a partir de um modelo muito mais simples, transpor isso para a página, visualizar a sua história e entender ali os seus erros, beleza, vai fundo, vai ser até mais rápido para você fazer isso. Se você não consegue, então eu te aconselho a fazer um sistema parecido com esse. Você economiza papel, né, porque você gasta aqui uma folha para fazer 8 páginas e você já consegue colocar até seus textos dentro dos balões. Então você tem realmente uma versão um pouco mais tosca, mas realmente de como seria a sua página no final. No meu caso, especificamente com o Macaimei, eu comecei assim porque eu ainda não tinha certeza se eu iria fazer a história completa no digital, né, aqui usando a mesa digitalizadora, né, aqui o monitor gráfico, ou se eu ia fazer no papel, no tradicional. Então, o que acontece? Eu fiz, você pode ver que está com um pouco mais de detalhes aqui. Eu coloquei mais detalhes no storyboard, o que geralmente não é aconselhado, porque a ideia dele é você pensar muito mais na narrativa e muito mais na história que você está contando e como você está contando essa história. Ele tem que ser rápido e focar na narrativa do que em detalhes, em desenho bonito. Mas eu fiz um pouco mais disso porque como tinha a chance de eu passar isso para o digital, para poupar tempo de fazer lápis, de redesenhar todas as páginas, a minha ideia era pegar exatamente o que está aqui, escanear, jogar no computador e aí digitalmente eu finalizo a partir exatamente do que está aqui. Então eu pego o que está aqui e adiciono detalhes, corrijo problemas e tal, esse tipo de coisa, né, que possa ter saído no storyboard para ser feito um pouco mais rápido. E já finalizo direto. Então eu tiro toda uma etapa da produção e isso me faz ganhar muito tempo. Mas como eu não sabia, eu fiz nesse modelo. Depois de um tempo, deixa eu pegar aqui as outras páginas. Depois de um tempo, eu mudei para esse modelo aqui que me permite colocar muito mais detalhes na história e no desenho. Me permite deixar a página muito mais fiel a como ela vai ficar na versão futura, porque nesse momento eu já tinha certeza que eu ia fazer a história no digital. Enquanto eu comecei a fazer o name de Makai, o storyboard de Macaimei Suarga, mais ou menos em 2020, né? E eu comprei ela no final de 2019, mas ela só chegou em março de 2020. Então eu ainda não tinha certeza se eu ia me habituar o suficiente a ponto de fazer um quadrinho inteiro direto no digital. E aí foi só quando eu percebi isso que eu falei, não, eu consigo, dá pra fazer. Aí eu mudei para esse modelo aqui. Porque daí esse modelo eu meio que estou juntando a função de storyboard com a função de lápis na página. Então eu estou fazendo um pouco mais detalhado. Só, de novo, vale fazer aqui uma ressalva muito grande. O storyboard, a função dele é você conseguir contar de maneira rápida e sem muitos detalhes a sua história para você conseguir visualizar ela como um todo. Eu fazer assim é porque essa é uma história que eu já tenho bastante, né, já estou bastante habituado com ela, porque eu fiz um volume aqui de 160 páginas inteiras dela, então estou habituado com a história. Eu sabia bastante a história que eu queria contar e eu já faço quadrinhos há muitos anos, já fiz muitos storyboards, então quando eu faço uma cena, quando eu faço algumas coisas, eu já tenho, vamos dizer, mais experiência para saber que aquilo vai ficar mais ou menos daquele jeito. É óbvio que isso não elimina a possibilidade de eu cometer erros, de eu ter que voltar, de eu ter que refazer, de jeito nenhum. Mas, por você ter mais experiência, você tende a cometer um pouco menos de erros. Então, se você está começando, eu aconselho sim a fazer um storyboard, de repente fazer um storyboard um pouco mais completo para você poder fazer aquilo da maneira melhor possível, para você cometer o mínimo de erros possível. Quando eu falo mais completo, eu estou me referindo novamente a esse modelo aqui, que é um modelo onde você tem ali, você não tem um espaço tão grande para fazer muitos detalhes, você também não tem um espaço muito pequeno a ponto de que você não consiga escrever o seu texto. Eu acho importante, particularmente, colocar o texto no balão já no storyboard certinho, porque quando você vai passar para uma página, você já tem uma noção melhor
de o tamanho do desenho que você vai fazer, o tamanho do texto que vai ir naquele desenho, esse tipo de coisa. Mas um modelo que muita gente usa é realmente como eu falei, você faz várias páginas pequenininhas, com bonequinho palito e coloca o texto do lado porque ela não cabe nos balões. Mas isso eu acho que também é aconselhável para desenhistas mais experientes e principalmente se você trabalha no manual ou trabalha no digital muito bem a ponto de fazer tudo do zero lá. Como no meu caso, eu gosto de arte finalizar no digital, eu gosto de criar algumas artes no digital, mas eu me sinto mais confiante e tenho mais liberdade para brincar e criar no papel, então eu fazer essa etapa aqui no papel, que é um pouco mais rápido, depois passar no digital, para mim é um ganho de tempo muito grande. Então esse é o meu modo de fazer, só deixando bem claro isso. E se você está gostando do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, deixa um comentário, pode comentar qualquer coisa, porque seu comentário ajuda esse vídeo a se expandir para mais pessoas, o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e assim ajudar outras pessoas também a fazerem storyboard e ajudar a crescer aqui o canal. Então, muito obrigado aí por ter feito isso. Então tá, Jason, mas você tá falando aí de narrativa, de esse tipo de coisa. O que é narrativa? O que você quer dizer exatamente que o storyboard ele tenha que pensar na parte de narrativa? A narrativa visual dos quadrinhos, ela envolve várias coisas. Uma das coisas mais importantes são os planos e os ângulos de cena, os ângulos de quadro, quantos quadros você vai colocar numa página, esse tipo de coisa. Então essas são as coisas fundamentais que você tem que pensar quando você vai fazer o storyboard. É a hora que você fala, ok, eu tenho uma cena aqui de diálogo, eu vou ficar colocando a cabeça do personagem A, cabeça do personagem B, aí outro quadro com a cabeça do personagem A, outro quadro com a cabeça do personagem B, a história fica monótona e o leitor pode acabar nem prestando atenção naquilo que está sendo dito ou naquilo que está sendo desenhado, enfim, ele perde uma parte da história nesse processo. Então você fala, nessa cena eu vou colocar aqui uma câmera de cima com os dois personagens conversando. Aí na cena de baixo eu coloco sim um zoom, porque o personagem vai estar fazendo uma expressão que condiz mais com o que ele está dizendo e é importante para o leitor ver essa expressão que ele está fazendo. Na cena seguinte o personagem, sei lá, ele está conversando ainda, mas ele vai pegar uma chave, então eu vou mostrar ali um ângulo que mostra ele pegando aquela chave em cima da mesa e o outro personagem atrás, ainda falando e tal, gesticulando. Então todas essas questões de ângulo, de cena, de plano é exatamente o modo como você vai mostrar aquela cena. Isso tem que ser decidido no storyboard, e é por isso que eu falo, não é bom você colocar muito detalhe a ponto de que você perca muito tempo fazendo aquilo e acabe suplantando, né, uma outra parte da etapa do quadrinho, né, de modo que nem no meu caso é proposital exatamente porque eu não vou fazer essa próxima etapa, mas se você vai fazer, você está perdendo muito mais tempo. Mas também não ser tão simples a ponto de que você não consiga ver exatamente essas ideias que você teve durante a criação para depois passar para a página. A função principal de um storyboard, como eu disse, é você ter um esqueleto da sua história. Então, primordial que você entenda aquilo que você representou no storyboard. Se você olhar e ficar na dúvida e não entender, aquela função ali, aquele tempo que você gastou fazendo storyboard foi perdido, porque você vai ter que recriar tudo aquilo de novo. Então sempre faça de uma maneira que seja compreensível para você ou para quem quer que você mostre esse storyboard, que precisa ler, etc. No meu caso, por exemplo, eu faço quadrinhos por encomenda, né? Eu ilustro vários quadrinhos, várias histórias, e eu tenho que fazer storyboards dessas histórias para apresentar para os roteiristas, né? Para os autores. E eu preciso que eles entendam esse storyboard. Então, se ele não entender, eu explico, eu mostro, eu refaço, enfim, porque ele tem que entender como que a página vai sair, porque isso me poupa muito trabalho de eu fazer a página depois e ele falar, não gostei do ângulo dessa cena, por exemplo. E aí eu falo, pô, mas estava no storyboard, só que se ele não entendeu, eu tenho que refazer a cena inteira. E aí pensa no tempo que demora para redesenhar uma cena inteira de um quadrinho e tal. Então é um tempo que você gasta que de repente não precisava ser gasto se o storyboard tivesse bem feito. Isso, como eu disse, no caso da prestação de serviço, mas se você mesmo não entendeu o seu storyboard, isso funciona, mesmo que você esteja fazendo para você. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que a partir de agora você comece a fazer os seus storyboards, ok? Tem várias formas, várias técnicas. Eu tenho certeza que fazer isso vai te ajudar muito a melhorar as suas histórias, porque quanto mais etapas você põe no seu processo de produção, no seu processo de criação, etapas importantes, né? Etapas que vão de fato te ajudar a contar uma melhor história, mais você melhora a qualidade do produto final. Então, tive uma ideia hoje, amanhã eu começo a desenhar ela, a chance de sair algo ruim é muito grande. Mas se você planeja, trabalha naquilo certinho, faz aqui as etapas, tô fazendo essa série aqui para ajudar vocês nisso, tenho certeza que sai uma história bem melhor. Macamei's Warga está sendo um desafio para mim
E por isso que eu resolvi mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês o meu processo de criação. No caso do storyboard de Macaé Meio, eu até parei ele um pouco para começar a produzir as páginas, porque eu estava tendo dificuldade para me concentrar e fazer. Para mim, o storyboard é uma das etapas mais importantes e mais difíceis de fazer numa história. Quem pulou o vídeo, quem saiu do vídeo antes e quem saiu quando eu falei, é isso, galera, tá perdendo toda essa informação aqui agora. Então, parabéns para você que veio até aqui, comenta aí embaixo, eu vim até aqui. Eu tive essa dificuldade porque, para mim, é realmente uma das partes que mais exige um treino mental, né, digamos assim. Quando eu tô escrevendo e roteirizando ali, as ideias vêm muito mais fluidas e tal, e você consegue representá-las rápido ali digitando. Então, você consegue ter uma liberdade maior para criar. Quando eu estou desenhando as páginas em si no final, eu faço isso muito mais desprendidamente. Então eu consigo colocar um podcast, uma música e escutar enquanto eu faço ali, porque eu tenho que preocupar só em o desenho sair bonito. Agora, exatamente porque eu fiz o storyboard. A etapa do storyboard é a etapa onde bota a mente para pensar ali e a gente começa a ver o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer aqui para ficar legal e tal, para contar a história, enfim. Essa para mim é a parte fundamental, assim, é a parte mais difícil porque ela é realmente a mais importante e ela garante que você consiga trabalhar muito mais tranquilamente e muito mais rápido na sua história uma vez que ela esteja pronta. Agora sim, o vídeo terminou. Deixe seu like aí caso tenha gostado e comente qualquer coisa que já me dá uma força. Valeu, falou, é nóis!